Pessoal, boa noite. Estamos aqui nós novamente, mais um encontro, tá bom? Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Eu peço que vocês, como sempre, deixem os microfones desligados para não ter nenhuma interferência de microfonia, qualquer outra coisa. E também as câmeras também, se vocês quiserem deixar ligado ou não, fica a critério de vocês, tá bom? Nós começamos a ver a parte de metodologia científica. Essa parte da pesquisa da ciência foi nosso primeiro encontro que nós tivemos. E nós vimos aquela parte toda com relação aos tipos de pesquisa, quais os argumentos que devem ser utilizados, dentre outras coisas, tá bom? Com relação, inclusive, aos objetivos e com também os procedimentos de técnicas que eram utilizadas, né? A parte da pesquisa exploratória, o que é que se fala essa parte de exploratória, quando eu estou me referindo a isso, tá? E a parte da pesquisa descritiva, bibliográfica, teórica, documental, e aí vai, tá bom? Tudo aquilo ali, tudo que eu passei para você e falei, está tudo no nosso material, na nossa apostila. Eu peço que vocês também dêem uma lida lá no material, para que não haja nenhum problema, e vocês terem também essa parte de conhecimento, como nós já havíamos falado na aula passada. Tá certo? Inclusive também, quanto ao procedimento técnico que nós utilizamos muito também a parte de estudo de casos, não é? É muito importante essa parte, inclusive de estudo de casos, de levantamento de dados. Um autor muito conhecido que nós utilizamos muito na área da metodologia da pesquisa científica, é Antônio Carlos Gil, que nós falamos muito. Ele tem muita publicação e é um pai, praticamente, da área da metodologia. Ele explica todos os procedimentos, técnicas, de forma muito clara e objetiva. Então, quem puder, depois dar uma lida no livro, como elaborar projetos de pesquisa, fica à vontade, ele é muito fácil, tem disponibilizado, inclusive, na internet. Eu acredito que nossa plataforma também deve ter alguma informação sobre ele. Caso contrário, se não tiver, vocês me procurem, que eu tenho também. Tá certo? Eu espero que todos vocês estejam bem, tá? Hoje nós vamos começar uma parte, nós começamos a explicar aquela parte da pesquisa, a parte dos procedimentos, e agora a gente vai começar a trabalhar em si a parte como montar, não é? Que é bem interessante, essa parte de montar o nosso projeto, o nosso relatório, o nosso TCC, quais são os passos, o que é cada passo, o que é cada folha, o que é aquilo, enfim. Tá bom? Então, eu espero que vocês também possam participar da aula, para que não seja só uma aula cansativa, haja interação com vocês perguntem se vocês tiverem dúvida, porque todo mundo tem aquela dúvida, aquela preocupação com relação ao TCC, né? O TCC, ele acaba sendo um bicho de sete cabeças para todo mundo, trabalho de conclusão de curso, monografia, relatório final de estágio, meu Deus do céu. E isso tem tirado muita gente de sério, né? Mas, gente, isso é tão simples, né? Como o trabalho é feito e realizado por você, ninguém mais sabe do que você, não é? Nós temos os nossos conhecimentos, nós temos toda essa parte do conhecimento científico, técnico, não é? Mas nada melhor do que vocês que estão aí, que fizeram um trabalho, não possam responder qualquer outro tipo de pergunta, tá certo? Eu passei o trabalho para vocês, eu passei já na primeira aula 2 artigos científicos para vocês estudarem, né? Eu quero o resumo deles, obviamente, como eu já havia falado, e quero a apresentação dele na segunda-feira, né? Eu quero ver o que vocês vão tentar traduzir, interpretar sobre o artigo científico. Obviamente, eu estou lecionando agora a disciplina para 2 turmas, eletrotécnica e segurança do trabalho, então fica a critério de vocês, enfim, apresentar esse trabalho da forma como vocês querem, não é? Existem as possibilidades, as possíveis orientações, de acordo com as NBRs, não é? Que está aí para... A Rafaela entrou, que está aí para determinar, orientar, não é? Dar as diretrizes básicas, tá certo? E aí vocês podem se nortear com relação a isso, preparar todo o conteúdo e material e apresentar na segunda-feira. Cada turma, ela ficou, obviamente, com a sua
o seu artigo científico da sua área, não é? O pessoal da eletrotécnica tem um artigo... minha internet fica caindo, né, Rafaela? Fique tranquilo, Rafa. Se você não puder acompanhar agora, em outro momento você vem e assiste, tá bom? Cada grupo, ou melhor, cada turma, ele ficou com seu artigo científico determinado pela sua área, não é? A eletrotécnica, obviamente, ficou com um artigo voltado para a área de eletrotécnica, principalmente na área de energias renováveis. Eu quis focar a parte de produção de energia, a parte de geração da energia através do sistema. E, em cima disso, o pessoal de segurança no trabalho ficou com relação à utilização de EPIs e de alguma outra coisa do tipo, tá bom? Ambos estudo de caso, não é? Como nós vimos os tipos de procedimentos, de tipo de pesquisa objetivo. Então, fica a critério de vocês capricharem, deem o melhor, tá bom? Boa noite, Breno, seja muito bem-vindo. Eu sei da falta de pontualidade sua com relação ao seu trabalho, tá bom? Mas fique tranquilo, você já havia conversado conosco a respeito disso aí. Seja muito bem-vindo, tá bom? Gente, então, nós vimos, como eu já passei para vocês na aula passada sobre aquela situação, vocês não conseguem ainda ver a minha tela, não é? É pergunta, vocês têm... Não. Pronto, tá certo. Então, vamos lá. Vamos ver se agora a gente vai. Agora vocês estão vendo? Estão vendo, pessoal? Só a gente. Só vocês, né? Então, vamos lá novamente. Ocultar. Deixa eu só vir aqui, ocultar novamente. Agora vai. Só você. Pois bem, vamos lá agora. Agora vocês estão vendo, que eu não sei se não tem cabimento. Estão vendo? Me responda, que eu não estou vendo vocês. Agora sim. Agora, beleza. E agora? Alguém está pedindo para entrar. Vocês ainda continuam vendo a tela? Sim. Pronto, vamos lá. Metodologia científica. Elison Gugel, como vocês já sabem, meu nome. O Elcio, 66 slides, Elcio. Minha nossa, o que é que ela vai ver? A primeira coisa que o estudante ele vai olhar com o professor é a Olha, não é só eu não, viu? Será que é isso, meu Deus do céu? Eu falei com todo mundo, pode ter certeza. Pode ter certeza. Fique tranquila, porque aqui tem muita imagem, tá? Eu estou brincando com você. Eu sei, fique tranquilo. Se não der para a gente concluir hoje, a gente conclui sexta-feira, não é? Mas fique tranquila com isso. Vocês estão vendo, né, a apresentação? Positivo. Estão me vendo também? Eita, a câmera é muito limpinha, viu? Tu tá usando o computador ou o iPhone? Computador, muito obrigado. Né? Tá muito limpa essa câmera. Mas, enfim. Pessoal, é o seguinte, como eu já havia falado a vocês, né, dos trabalhos também, deixa eu só dar uma ênfase aqui também. Na sexta-feira nós vamos ter um convidado na nossa aula, eu convidei um engenheiro que tem um mestrado na área, e ele vai apresentar um trabalho bem interessante na área de pesquisa dele. Porque a metodologia científica ela não é só a produção do trabalho em si, da monografia, de todas essas partes. Ela envolve também a apresentação, não é? A NBR, ela é clara quando ela fala que os trabalhos eles devem ser elaborados e apresentados. Então, tudo isso ele tem uma normatização para apresentação, não é? O pessoal de segurança no trabalho está cansado em saber de normatização. Esse nome é bem comum para eles, não é? Então, assim, a metodologia científica, ela se baseia basicamente na NBR. Né? Eu vou começar logo com indagação para vocês. O que é NBR e o que é NR?
questão de prova. Olha as dicas. Certo? Então, o que é a diferença de NBR para NR? Nós vimos muito NR com relação à parte da segurança no trabalho. E NBR? Quando eu estou falando, gente, NBR, eu estou falando em NBR, eu estou falando das normas brasileiras, né? Elas são regidas, elas são orientadas, determinadas, dando as diretrizes pela ABNT, tá certo? E isso é extremamente importante. Já NR, o que é NR? São as normas regulamentadoras, não é isso? Pessoal de segurança, está me ouvindo? Confirma? Uhum. Isso mesmo. Então, aí em cima dessas orientações, dessas informações, ela é feita e ela é seguida. Quando eu estou falando em seguir, eu estou falando que a NBR, que a ABNT, ela criou em caráter voluntário, vamos usar esse termo, a elaboração de normas que regem as diretrizes, por exemplo, de tudo isso aí. Existem N NBRs. Imagina essa NBR 14.724 de 2011. Já foi reformulada várias vezes, por exemplo. Ela determina, ela traz traços, ela tem as diretrizes básicas com relação à informação e documentação, trabalhos acadêmicos e apresentação. Elson, você já tinha passado o slide? Porque para mim está no primeiro ainda. Ou você está no primeiro? Metodologia científica. Não, eu estou no NBR 14724. Vocês estão vendo ele? Eu tenho que atualizar, então, porque eu estou vendo só metodologia científica. Eu também, estou vendo isso. Eu também estou no primeiro. Pronto, o NBR. Pronto, então eu vou deixar dessa forma, porque eu acho que quando eu coloco para apresentação em slide normal, vocês ficam um pouco desnorteados. Ou deve ser problema de internet, ou até mesmo de sistema, tá bom? Mas eu vou deixar dessa forma que pelo menos estão acompanhando e vendo, tá certo? Pessoal? Certo, tá certo. Porque eu acho que no modo automático não vai passar, não. Pois bem. Tem que ir passando no manual. Tá, então como eu já vi falar a vocês com relação a essas diferenças, não é? A NBR, ela é feita, ela é elaborada, ela tem as diretrizes básicas em cima da ABNT, não é? O que é a ABNT? Alguém sabe o que é? Vixe, Maria, todo mundo em silêncio. Isso é o que não sabe? Esquecimento. Ah, então tá certo. Depois vocês vão pesquisar. Tá certo? Que eu já falei isso desde a aula passada. Anota aí a observação, pesquisa. O que é a ABNT? O que é que a ABNT faz? Para que serve? Enfim, tá certo? Pessoal, as NBRs, elas são estabelecidas em inúmeras áreas. Não é somente na área de segurança, não é somente na área de eletrotécnica, não. Em todas as áreas tem as suas normas regulamentadoras, ou melhor, as normas brasileiras. Elas determinam o passo a passo, é como se fosse um dicionário de passo a passo de tudo aquilo que você vai fazer, né? Existe a NBR de construção civil, de tipo de concreto, de tipo de ferro, de tipo de capacete, de tudo que vocês imaginam, tá certo? Então, em cima delas aí, que é feita de caráter voluntário, de acordo com a ABNT, diferentemente da NR, que são as normas regulamentadoras, que ela é determinada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como vocês sabem, de caráter o quê? Obrigatório, não é verdade? Porque elas têm que ser cumpridas. Elas deverão ser cumpridas, porque senão a gente não tem a parte da integridade, basicamente, dos funcionários. Eles são a BNT são as normas técnicas. Não usava a BNT quando eu estava na faculdade, eu só fazia meus trabalhos de acordo com as normas da BNT. Isso, exatamente. As normas da BNT, que nós falamos, que são as NBRs, que são as normas brasileiras, elas falam justamente sobre isso, e principalmente na faculdade. Inclusive essa que você está vendo agora em tela, 14.724. Ela foi já atualizada agora em 2011, por exemplo. Ela é nova. Tá? Ela fala sobre ela fala informação e documentação, trabalhos acadêmicos e apresentação. Quando eu estou falando de trabalhos acadêmicos, eu estou falando do nosso trabalho, na parte da academia. Academia não é aquela só de musculação, academia de estudo, não é? Faculdade, curso.
Tudo isso que envolve essa parte de conhecimento. Como vimos na aula passada, a parte da metodologia científica, da pesquisa científica, ou seja, nós estamos trabalhando agora os processos e métodos científicos. O que quer dizer isso? Está querendo dizer que eu não vou estar trabalhando com aquele achismo, como nós fazíamos em colegial. Nós estamos trabalhando agora a linguagem técnica, a linguagem científica. Nós estamos trabalhando para a produção da qualidade da vida. Ou seja, quando nós estudamos, por exemplo, eu vou usar um exemplo de Rafa agora, que Rafa, você é formada na Universidade Estadual, não é? Na UERN. Pronto, a UERN. Então, você concluiu o seu curso, você apresentou um trabalho final, não é isso? Foi, monografia. Aquela monografia sua, ela foi disponibilizada para onde? Para a biblioteca. A sua pesquisa, o seu trabalho final de conclusão de curso, a sua monografia, ela está disponível para toda a população. Então, ela é um trabalho científico, ela é um trabalho técnico. Você fez uma produção para a ciência, você fez uma produção para a melhoria da qualidade de vida. Porque muitas pessoas, inclusive eu posso chegar lá, se eu tiver interesse em trabalhar na área, e utilizar o seu trabalho como referência. Isso. Eu publiquei um artigo sobre também. Exatamente. Então, para a gente conseguir fazer uma publicação como essa, para a gente poder fazer algum trâmite com relação a isso, fica fácil, tá certo? Então, só para vocês entenderem, se nortearem e se basear, não é? A minha primeira monografia, por exemplo, eu fiz um projeto de saneamento básico. O destino final dos resíduos, dos efluentes, ou seja, do esgoto gerado numa cidade. Então, eu fiz todo um estudo de caso, um levantamento de dados, levantamento biográfico, pesquisa exploratória, enfim, fiz tudo aquilo ali. Por quê? Porque eu queria saber como é que o pessoal produzia tanto esgoto e onde é que ele era jogado. Ele era jogado onde? Dentro da fossa. Mas a fossa, ela é legal? Não. Então, a gente tem que saber um local ideal para que aquele destino ele tenha um destino correto que não agrida, por exemplo, ao meio ambiente. Então, eu indaguei essas perguntas, reformulei inúmeras hipóteses e propus aí propostas boas para futuros trabalhos. Então, meu trabalho, por exemplo, ele serviu de base para muitas outras bases de estudo, inclusive para o município, ou seja, eu contribuí para a ciência, contribuí para o município e, obviamente, fiz com que melhorasse a qualidade de vida daquela população, porque quem pegar o meu trabalho já vai ter um estudo pronto. Ele vai saber o que é cada passo, qual foi a metodologia que eu utilizei, qual foi o meu referencial teórico, qual foi o meu trabalho, a minha conclusão, entendeu? Então, tudo isso serviu para quê? Para mim ajudar, pela minha formação, né, como era formado como engenheiro, para mim ajudar aquela população daquele meu trabalho para futuramente, quem sabe, um gestor pegar aquele trabalho e já ter tudo pronto para só fazer a execução. Logo porque é um trabalho técnico e caro, né? Porque hoje, como profissional, eu cobraria um valor muito bom em cima daquele trabalho. E, inclusive, eu posso até utilizá-lo como a metodologia para outros locais, por exemplo, de estudo. Eu poderia hoje montar uma empresa e, com aquele meu trabalho, servir de modelo para outros trabalhos locais. Quem sabe, não é verdade? Então, aí começa a entrar um parênteses agora na nossa disciplina com relação a plágio. E aí? Quando eu estou falando plágio, eu estou falando copiar e colar, tal qual, ponto e vírgula, reticências e babum, morreu Maria Preata. Cuidado, gente. Então, isso é muito sério. Você não pode pegar um trabalho, por exemplo, eu não posso pegar o trabalho de Rafa e apresentar, ou melhor, publicar, dizer que é meu sem ser meu. E pior ainda, sem nem citá-la, porque o trabalho é dela, ela teve aquele trabalho, ela fez a monografia dela, então ela tem todo o direito de ter o seu nome apresentado, porque o trabalho é dela. De acordo com Rafa, formou quando, Rafa? 2016. De acordo com o Rafa, 2016, a sua é um município com tantos mil habitantes, e desses 1.000 habitantes, muitos têm dificuldade na área de educação infantil, pois muitos não viram educação infantil na época. Enfim, eu estou fazendo uma citação para ela, eu estou citando o nome dela, no trabalho dela, entendeu? Então, isso facilita muito essa parte
para que não aconteça nenhum tipo de problema. Questão de prova, tá? O que é plágio, quais os tipos de plágio. Dá uma estudada, anota aí para vocês não terem bronca, tá bom? Então, a NBR, ela fala justamente sobre isso, inclusive sobre a número 14.724 de 2011. Ela fala sobre as informações de documentação e os trabalhos acadêmicos com relação à sua apresentação. Então, isso é extremamente importante, porque através dela nós vamos se nortear para fazer os nossos trabalhos. Tá bom? E começamos com o quê? Essa norma específica, ela é específica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos. Os trabalhos acadêmicos, que são principalmente as teses, quando eu estou falando de tese, estou falando de doutorado, dissertações, eu estou falando de mestrado, e outros trabalhos, como monografia, relatório final, e aí vai, tá bom? Visando sua apresentação à instituição, seja por uma banca examinadora, não é, uma comissão examinadora, de professores ou profissionais especialistas na área que agregam e dê aquele valor. Todo mundo tem a maior preocupação com relação a essa apresentação. Vocês se livraram, tá? Por quê? Com licença. Todo trabalho final de curso, principalmente de monografia, eles precisam ser defendidos, não é? Você passa o curso todinho, por exemplo, vocês tiveram agora esse período todinho estudando todas as disciplinas, e vocês vão fazer um relatório final do estágio. Vocês vão estagiar Breno. Breno, por exemplo, ele trabalha numa área que tem a parte elétrica, não é? Tem a parte de bombeamento, tem bombas e máquinas. Então, pelo conhecimento que ele já teve durante o curso, conhecimento teórico, né? E algumas práticas de laboratório, ele vai vivenciar agora essa parte toda dentro da vida profissional dele, no estágio. Então, ele todos os dias, ele vai estar lá estagiando e ele vai estar montando esse relatório de estágio. Após o término desse relatório, o que ele tem que fazer? Ele tem que apresentar uma banca examinadora. Entendeu? Então, não só ele, como todos os outros cursos, inclusive nível superior, que ele falam sobre isso. Após o término final do trabalho, vocês precisam apresentar esse trabalho a uma banca examinadora de professores ou convidados externos. Né? Por exemplo, eu fui muito convidado pela Universidade Federal para participar de bancas de monografia dos cursos de engenharia civil. Não é? Então, eu participava como examinador externo, não era convidado, não fazia parte da universidade, mas eu fui convidado pelos professores lá para participar, porque é uma área uma área de conhecimento da minha pós-graduação. Então, eu tinha conhecimento daquilo ali. Então, o aluno, ele preparou, estudou, obviamente, durante o curso todinho dele, ele preparou o seu trabalho para apresentação, não é? Então, nada melhor, ninguém vai saber mais, obviamente, do que ele, porque o trabalho é dele, ele que fez, folha a folha. Deu um trabalho danado, mas foi ele que fez. Ou melhor, é para ter sido ele que tenha feito, né? Então, nós, professores que temos conhecimento da área, a banca examinadora, ela vai estar lá para ouvir vocês apresentarem. E nós, nesse trabalho que você vai apresentar, nós podemos ter dúvidas. E essas dúvidas nós vamos perguntar e vocês vão ter que responder. Então, isso gera aquele conflito, né? O medo, o conflito, a insegurança, a ansiedade, né? Mas para que ter tudo isso se foi você que fez? Não é nada melhor do que você sabe ponto e vírgula de cada local que você fez aquele trabalho. Logo porque um trabalho de monografia, de relatório final, de conclusão de curso, não é uma sentada, são sentadas, são noites, são muitas pesquisas. Entendeu? Então, nada melhor você que está com conteúdo na ponta da língua com relação ao seu estudo, ao seu trabalho. Então, isso vai facilitar. Entendeu? Então, nada melhor. Então, a banca está ali não é para fazer medo, tacar terror e reprovar, não. Ela está ali para contribuir com o seu trabalho, porque muitas coisas você estudou, mas acaba que você não colocou, você não acrescentou, e era interessante acrescentar, e a banca vai estar lá para orientar. Entendeu? Obviamente, você tem que ter conhecimento. Caso você não tenha conhecimento, você não tem aprovação. Você precisa ter uma aprovação para você ter um nível técnico, não é? Técnico, que eu me refiro, não só a área de nível médio técnico, mas nível técnico profissional.
né? Então, é basicamente todas essas orientações que são feitas, tá certo? Principalmente visando essa sua apresentação à instituição, à entidade acadêmica, usando de forma geral. Esta norma aplica-se no que couber, obviamente, aos trabalhos acadêmicos e similares, intra e extra classe, não é? Diferentemente da escola, como nós tínhamos, não é? O que é que nós fazíamos? Na escola, no colegial, o professor passava um trabalho a atividade para casa, faça uma pesquisa no seu bairro sobre isso, isso e isso. Nós íamos lá, fazíamos a pesquisa, escrevíamos a pesquisa e apresentava, entregava o professor e apresentava. Quando nós estamos falando sobre trabalhos acadêmicos, nós estamos falando sobre metodologia científica, de toda essa parte metodológica que rege, como também as NRs da segurança no trabalho, tudo é determinado pela NBR. Então, nós temos que seguir ela, porque o trabalho ele se torna padrão. Ele não vai ser uma coisa que cada um vai montar o seu. Não, ele é padrão, ele tem que seguir aquela norma, aquela receita, para facilitar o entendimento, tá certo? A minha linguagem. Então, tem que fazer do jeito que exige, do jeito que pede. Por quê? Fazendo isso, o trabalho ele fica único para todos. Então, nós já vamos... A nossa elaboração é tão constante que no pegar do trabalho a gente já sabe o distanciamento, já sabe se está na formatação correta, na letra se tem um espaçamento diferenciado, se deu 2 enters, por exemplo, e aí vai. 2 espaços. A gente já acaba que conhece essas informações, entendeu? Então, isso facilita muito para quem já tem essa prática. E essa prática, você só vai ter essa segurança, obviamente, na prática, né? Se você pratica, você vai saber. AutoCAD. Se você não pratica o AutoCAD, você vai esquecer. Planilha. Se você não usa a planilha, você vai esquecer. Inglês. Se você não pratica inglês, você vai esquecer. Tá certo, gente? Então, a vida é assim. É nesses aprendizados que nós fazemos. Pessoal, vocês estão entendendo? Estão ouvindo? Super bem. Sim. Sim. Ótimo. Tá bom? Então, voltando, eu não estou na escolinha mais. Eu passei da escola, estou agora no nível técnico para o nível superior. E o que é que isso quer dizer? Que agora não tem mais aquele trabalho simples que nós fazíamos no decorrer da escola, do colegial. Nós temos agora o quê? Nós temos agora trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos. E esses trabalhos agora, eles devem seguir essas normas. Por isso que eles devem seguir de forma intra e extra classe. Porque os trabalhos que os professores pedem, eles devem ser apresentados nessa forma, nessa metodologia, certo? Seguindo o que a ANBR manda. A BNT é clara com relação a essas normas. Então, seguir o que está pedindo. Não tem erro, tá bom? E, dando continuidade, por exemplo, a parte estrutural, né? Eu não estou trazendo ela minuciosamente para cá, porque ela é imensa. Eu estou pegando só os principais conceitos básicos dela, não é? O que facilita basicamente o nosso entendimento para vocês verem e analisarem isso aí, tá bom? Só um instante aqui para me dar. Com relação à parte da estrutura, nós temos olha só que interessante aí, não é? Eu tenho, por exemplo, um trabalho, é uma monografia, para vocês darem uma olhada, uma monografia ou até mesmo um trabalho de relatório final. Vocês estão conseguindo ver esse desenho aí, essa estrutura aí, por exemplo, de trabalho, um monte de folha em pé aí. Então, vamos usar esse termo, não é? Nós temos a parte externa e a parte interna, não é? Quando eu estou me referindo à parte interna e externa... Opa, deixa eu clicar aqui, cliquei dentro. Externa, a parte de fora. Interna, a parte de dentro. Então, nós temos os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais. Quando eu estou falando pré-textual, quando eu estou falando em texto, eu estou falando em quê? Em texto, né? Em elaboração, em trabalho, aquela coisa toda. E quando eu estou falando pré, eu estou falando que antes, né? Pré-textual, antes do texto. Nós temos os elementos pré-textuais. Conseguem ver aí comigo, ó? Capa, não é? Obviamente, você vai ter a parte da folha de rosto. Folha de rosto, você vai ter errata, você vai ter a folha de aprovação, dedicatória,
dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo na língua portuguesa, na língua estrangeira, as lista de ilustrações de tabela. Então, tudo isso são os elementos que nós chamamos de elementos pré-textuais, certo? Ou seja, o que vem antes dos textuais, o que vem antes do nosso trabalho em si, não é? Eu tenho uma folha de rosto, obviamente que vai ter aquelas informações, o nome, o que se refere àquele trabalho, por exemplo, tá bom? Eu tenho uma folha de aprovação. O que é a folha de aprovação? A folha de aprovação é a folha em que todos vão assinar, não é? Todo mundo vai assinar. A banca, por exemplo, ela vai assinar dizendo que você foi aprovado naquele trabalho, você tem conhecimento científico e técnico para atuar, não é? Você está aprovado para exercer sua profissão. Então, a folha de aprovação, obviamente, ela vai ser clara com relação a isso, não é? A dedicatória é opcional, você vai dedicar o seu trabalho a quem, não é? Os agradecimentos, a epígrafe, aquele dizer, não é? Bem, eu brinco muito com isso porque eu tinha colegas de trabalho que escreveram, obviamente, o trabalho é seu, você fala o que você quer, você escreve o que você quer, principalmente nessas partes aí, que ele colocou uma epígrafe dele, basicamente, o quê? Que Goku tinha destruído não sei o que lá com a Genkidama. Você tem noção que a pessoa coloca isso no trabalho? Enfim, mas o trabalho é dele, aquela coisa toda. A minha eu nunca esqueço, né? A que eu sempre utilizei, inclusive está no meu e-mail, lá na resposta automática. Amei a sabedoria mais do que a saúde e a beleza e resolvi tê-la como luz, porque o brilho dela nunca se apaga. Com ela vieram todos os bens e sua riqueza é incalculável. Bíblia Sagrada. Né? Eu nunca esqueci. Essa foi a minha epígrafe, por exemplo, na minha primeira graduação. Né? Então, eu nunca esqueci. Inclusive, eu utilizo ela até hoje. Né? É o livro da sabedoria da Bíblia, da Santa Bíblia, da Bíblia Sagrada. E eu utilizei ela sempre. Inclusive, eu sou apaixonado por ela, porque no dia que eu passei no vestibular, eu pedi uma palavra a Deus, e a primeira palavra que ele me deu foi essa. E até hoje eu utilizo ela em todos os locais, né? No meu e-mail pessoal, em tudo meu, né? Amei a sabedoria mais do que a saúde e a beleza e resolvi tê-la como luz, porque o brilho dela nunca se apaga. Com ela me vieram todos os bens. E sua riqueza é incalculável, né? Mas a gente está falando isso, não é a sabedoria é a sabedoria de tudo, não é? Principalmente a de Deus. Então, eu não quero entrar nessa parte da religião, mas veja aí, Salomão, né? Enfim, vamos focar aqui, porque senão o negócio vai demorar e de que ele está desesperado. Logo viram 66 slides. Estou brincando. Tá? Após tudo isso, pessoal, vem o outro detalhe que é a parte obrigatória, que é o resumo da nossa língua, né? O resumo da nossa língua, inclusive o resumo da língua estrangeira, na língua inglesa, principalmente, né, que é a mais utilizada. Mas a nossa língua, o resumo da nossa língua, por exemplo, ele precisa ser muito claro na elaboração dele, né? É um resumo de praticamente uma página, ou melhor, no máximo uma página. Tudo isso vem determinado, né? A quantidade de caracteres tem que ser feita, a quantidade de palavras-chave que devem ser colocadas naquele local, tá certo? Isso tudo é determinado de acordo com a instituição também, porque muitos já têm os modelos. Então, com relação a essa parte do resumo, em uma única folha, por exemplo, você vai ter que ter todo o seu trabalho escrito. Meu Deus, e agora? Como é que é? Em 3 linhas você vai ter que ter a introdução. Em 3 linhas você vai ter que ter a metodologia. E em 3 linhas você vai ter que ter a conclusão. Então, imagina o trabalho que dá você fazer um trabalho de 126 páginas, que foi o meu TCC praticamente, minha monografia na área, quando eu me formei com engenharia. Quantidade não quer dizer qualidade, tá bom? Então, eu tive um trabalho enorme, porque era muito projeto, tenho que anexar os projetos, os elementos pós-textuais, que vocês vão ver já já, e 126 páginas. Imagina você transformar 126 páginas em menos de uma página. Entendeu a responsabilidade que há?
Então, resumo por último, não é? Porque não terminei meu trabalho. Trabalho com terminal, dou uma enxugada nele bem grandão, agora pronto. Eu tenho que fazer ele agora no resumão. O que é que foi a metodologia? O que é que eu vou apresentar? A metodologia que eu utilizei, o que é que eu entendi? O que é que eu concluí? Entendeu? Então, é justamente essa parte aí. Nós iremos ter uma apresentação, como eu falei a vocês, sexta-feira, que vai ser de um convidado, um engenheiro com mestrado, que ele vai apresentar o trabalho dele para vocês. Nós vamos indagar sobre isso também. Vamos perguntar sobre essa situação, como é, como foi, qual a dificuldade que teve, não é? Porque imagina essa parte, não é? Nós temos que fazer a parte do resumo introdutório, metodológico e conclusivo em uma página de um trabalho enorme que houve. Então, o que é que eu devo colocar naquele local? Então, são detalhes que nós precisamos sentar realmente para ver se isso vale a pena ou não vale a pena escrever ou não escrever, não é? A parte do sumário, né? Tudo minuciosamente determinado lá, obviamente com tudo anotado, número de folha, número de página, bem direitinho lá, para que não haja nenhum erro. Logo porque é um trabalho de cento e poucas páginas, por exemplo, imagina que você vai folhear uma a uma para ver se você acha. Então, professor, eles dão quantos dias para fazer? Desculpa, gente. O trabalho, por exemplo, de monografia, ele não é um trabalho, Ruth, como eu tinha falado a vocês, de uma sentada, não é? Ele é um trabalho de várias sentadas em cadeira, várias noites, não é? Pode ser um período, pode ser 2 períodos, isso vai depender muito do seu orientador, a pessoa que vai lhe ajudar a construir esse trabalho, né? Porque o trabalho é seu. Sendo que você não está só, você está para fazer esse trabalho, mas esse trabalho que você está fazendo, você está, por exemplo, tendo uma orientação. Eu sou seu orientador. Ruth, Quem vamos vai, falar... Elcio, quem é que vai nos dar esse orientador? Ou você vai ser o orientador de todos? É isso que nós vamos conversar. Nós falamos isso até na aula passada. Mas deixa eu só orientar assim, aí a gente conversa sobre isso aí. Vocês não estão só para os trabalhos, não é? Cada aluno, por exemplo, ele tem seu orientador. Então, por exemplo, Larissa, vou usar Larissa. Larissa não, Clarice está fazendo estágio. Eu vou usar Ruth. Ruth, eu sou seu orientador, não é? Eu queria saber o que é que você quer trabalhar. Qual a parte do curso que você mais identificou? Ruth, é uma pergunta, pode me responder. É uma pergunta? Vou reformular. Ruth, eu sou o seu orientador e hoje nós vamos sentar aqui para determinar o seu trabalho. Qual, de todo o curso que você viu, qual a parte que mais lhe chamou a atenção? Ruth, isso é uma pergunta. Que me chamou a atenção das matérias? Sim. Ruth. Professor, não tenho assim em mente, não, mas eu acho que um pouco de cada uma do curso eu gostei. Pronto. Então você gostou do curso. Então eu posso fazer o seguinte: eu posso propor você falarmos sobre EPI na indústria farmacêutica. Vamos fazer um trabalho sobre a utilização de EPIs nas indústrias farmacêuticas? Vamos fazer uma revisão bibliográfica. Qual o EPI que é utilizado pelas indústrias farmacêuticas? Qual o tipo de máscara que é utilizado? Eles trabalham, obviamente, na parte química, não é? Então, qual é a máscara que elas são utilizadas? Então, isso é uma pesquisa. Nós vamos pesquisar. Então, a gente tem que montar tudo isso que vocês estão vendo aí. Está vendo essa estrutura? Tudo isso aí. Em cima disso. Entendeu? Breno trabalha na área de bombas, Breno? Não, você trabalha na área Isso. Mas tem bomba, tem tudo isso. Pronto, você trabalha na área de camarão. Beleza, na área de produção de camarão. Ótimo. Isso. Então, vamos lá. Qual foi da disciplina do curso, eu sou seu orientador, qual foi a disciplina do curso que você mais se identificou, por exemplo? Que você mais gostou, que você viu que dava para agregar valores, informações aí no seu trabalho, por exemplo?
Você se lembra de alguma? Você quer falar alguma coisa? Só para a gente ter o norte aqui. Rapaz, é muita coisa, mas assim, eu me identifiquei no inglês, eu gosto muito de inglês, viu? Pronto, você gosta muito de inglês. Então, nós temos aí no seu trabalho, que eu já sei, nós temos muitas máquinas e bombas. Vocês, inclusive, tiveram uma disciplina de máquinas elétricas, não é isso? Isso. Então, quem Aí, sabe a gente não pegar as informações que você viu dessa disciplina de máquinas elétricas e agregar essas informações ao seu trabalho que você está vendo no dia a dia. Muitas vezes, o manual das bombas que vocês utilizam, elas são todas em inglês. Então, vamos isso, juntar tudo isso. Você entende, você gosta da parte de inglês, você gostou da sua parte, da parte de bombas, de maquinário que que você vê diariamente aí no seu emprego. Vamos nisso aí fazer um trabalho? Eu estou aqui para lhe orientar. É isso, gente. A orientação é essa. O trabalho começa dessa forma, nesse feedback, nesse contato com o aluno, Breno e comigo, professor. Eu vou estar ali para ajudar ele. Professor, eu estive hoje no meu trabalho, achei interessante que o engenheiro eletricista, o eletrotécnico estava mexendo lá, fui lá conversar com ele, perguntei por que tem que apertar naqueles interruptores, por que tem que fazer aquilo ali, ele me explicou tudo aquilo ali, eu achei interessante, eu quero escrever. Vamos começar. Entendeu, Ruth? Por isso que às vezes não é, ou melhor, Larissa, o Ruth, eu não lembro mais quem me perguntou, que não é de uma sentada. Você não vai sentar para fazer um trabalho rápido como nós fazíamos na escola. No caso, a gente escolhe um orientador, né? Escolhe um orientador que mais se identificou, e além de escolher esse orientador que mais se identificou, o que é que vocês vão ter? Toda uma preparação, uma orientação desse professor para com vocês. Entendeu? Porque vocês vão estar só. Professor, eu estou com dúvida. Eu vou escrever sobre bomba. E o que mais? Qual a função da bomba? Enfim. Qual o tipo de voltagem, de carga que aquela bomba ela necessita para poder ter um funcionamento bom? Já é outra coisa para escrever. Ela está sendo utilizada onde? Para alimentar, para gerar oxigênio para os camarões. Então tem que escrever também. Porque todo o trabalho ele tem que ter como nós vimos, eu não poderia chegar para vocês agora e começar a falar sobre isso aí se não tivesse falado na aula passada sobre a história, a metodologia, como chegou aquilo ali, entendeu? Como chegou hoje no que está, por exemplo. Se não fosse isso aí, era muito complicado eu chegar e conversar sobre isso. A mesma coisa do engenheiro. Hoje você é engenheiro, vai lá exercer. Como? Se você não viu todo o passo a passo. Entendeu? Então, por isso que tem toda essa parte aí. Do início ao fim, toda a parte introdutória do desenvolvimento, tá bom? Só para vocês se nortearem. Então, terminou essa parte pré-textual, o que é que nós vamos ter agora? Vamos ter os elementos o quê? Textuais. Agora o negócio vai ficar legal. Essa parte pré-textual já leva de 10 a 13 folhas. Ixi, mas aí você já tem Nossa, já fiz 13 folhas do meu trabalho final de monografia, meu trabalho final de conclusão de curso, meu relatório. Já fiz 13 folhas. Bom, você fez 13 pré-textuais. É diferente de você estar fazendo 13 textuais. Porque o textual, gente, ele vai ser o trabalho mais minucioso seu. Porque o trabalho seu, o trabalho que você vai criar do zero, os elementos pré-textuais, ele está ali, é daquele jeito, você só vai acrescentar. A capa, ela sempre vai ser capa. A folha de aprovação vai ser só o nome e todo mundo vai assinar. Então, o que vai realmente focar nisso aí vai ser os elementos textuais. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Inclusive aí, para vocês verem aí na nossa estrutura, tá vendo no desenho aí? São esse que está de cinza. É o centro, é o meio, todo o trabalho. Certo? Vamos usar o miolo, todas as informações que vai estar. Então, imagina aí você fazer tudo isso aí, agora você vai introduzir o seu trabalho. Imagina você escrever, eu vou sentar aqui para escrever aqui sobre educação. Vou falar sobre educação, né? Atualmente, estou escrevendo aqui minha introdução. Atualmente estamos vivendo e enfrentando situações muito complicadas em virtude da condição que o planeta vem apresentando, a saber, uma pandemia. Muitas instituições acabaram mudando todo o seu perfil, por exemplo.
Acabaram mudando todo o seu perfil de ensino e se readequando às novas realidades que a vida ela vem surgindo, vem propondo, a educação. É sabido por todos, por exemplo, que a educação ela vai demorar a voltar como era antes, porque todo mundo tem que estar vacinado. Atualmente, todos os ensinos eles estão sendo de forma híbrida, remota. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou introduzindo basicamente um texto, estou criando agora na minha cabeça, dá doido aqui para vocês verem. Tá entendendo? Então, começa a escrever, tem que falar, e a parte introdutória é isso, você vai introduzir o seu trabalho inicial. Não é? Você vai dar uma introdução no seu trabalho. Eu disse a vocês que ia falar sobre educação. Não é? Minha monografia vai ser sobre educação. Então, eu já comecei introduzindo a educação. A educação, atualmente, ela vive momentos muito difíceis, porque nenhuma instituição ela não estava preparada para a condição que se encontra hoje o planeta. Olha aí, já cria um parágrafo. Isso nós vamos aprendendo com o decorrer do tempo. Não é chegar, né? E é muito difícil. Estou falando isso aqui porque eu já tenho muita facilidade de escrever. Eu escrevo muito, né? Mas isso é muito difícil, inclusive para vocês e para muitos outros alunos, a maioria, quase 80% a 90%, porque não tem a prática de escrita, não tem a prática de estar escrevendo direto. Então, essa dificuldade de escrita vai levar a sua vida profissional. Pessoal de segurança no trabalho vai ter que ter prática de escrita, porque os relatórios feitos diariamente, semestralmente, mensalmente, quinzenalmente, por vocês, para as empresas, por exemplo, tem que estar claro. Então, tem que ter prática de escrita. Entendeu? Inclusive agora, muitas possibilidades, muitas empresas estão chegando agora na nossa região aqui, que vai contratar muita gente agora, principalmente técnicos de segurança. E eletrotécnicos, que principalmente é na área da energia. Entendeu? Então, é muito importante essa parte de leitura, conhecimento e escrita, para facilitar o trabalho de vocês, tá bom? Então, sempre foquem nisso. Desenvolvimento do trabalho. O que é que o desenvolvimento do trabalho ele vai estar ali para gerar, para facilitar? A introdução foi aquela parte, não é, de introdutória. Eu vou introduzir o que é que eu vou apresentar no meu trabalho, o que é que eu quero falar sobre o meu trabalho. O desenvolvimento do meu trabalho, eu vou entrar em um leque gigantesco. Entra a revisão bibliográfica, entra a metodologia. Por que isso aí? Referencial teórico. Porque para mim poder falar sobre um conteúdo, eu tenho que ter as citações, eu tenho que ter quase um mini, vamos usar esse termo, tá, gente? Um mini livro dentro do seu trabalho. E esse mini livro, quem vai criar é você. Agora, você não vai criar da sua cabeça. Você vai criar de autores que já falaram, que já têm esse trabalho. Por exemplo, Ellison David Gugel Costa, meu nome. Então, a minha citação é Costa, não é? De acordo com Costa, 2021, a educação vem sofrendo inúmeros problemas em virtude da pandemia. Eu falei há pouco tempo a vocês que a pandemia tem gerado inúmeros problemas de educação. Quem falou isso? E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu citei, eu falei isso. Então, vocês já têm essa informação. Então, de acordo com Costa, que sou eu, 2021, a educação vem sofrendo inúmeros problemas em virtude da pandemia. Vocês estão me entendendo? Sim. Estou sendo claro. Vixe, que silêncio. Sim, sim. Bora acordar, pessoal. Breno, quando você terminar o seu, aí você faz o meu, viu? Tá certo, coração. Conclusão. Terminei toda aquela parte de referencial teórico, terminei toda a parte de metodologia. O que é que eu vou fazer? Quantas vezes eu vou naquele local? A gente vai ver isso tudo com calma. Tá? Terminei toda essa parte aí agora. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a parte agora conclusiva. Eu tenho que ir para a conclusão. O que é que a conclusão ela vai falar? Ela vai falar o quê? O que você concluiu daquele seu trabalho. Não é? Você falou. Você escreveu. Agora você vai concluir tudo aquilo que você viu e fez. Eu gosto muito de pesquisa, não é? De pesquisa de campo, de estudo de caso. A turma de segurança no trabalho vai ser contratada para analisar e investigar um acidente de trabalho que houve numa empresa com vítima fatal, infelizmente. Não é?
houve um acidente de trabalho com vítima fatal e vocês, que foram contratados, vocês vão fazer um estudo de caso. Então, desculpa. Vocês vão fazer toda essa parte introdutória, toda essa parte de desenvolvimento, metodologia, quantas vezes foram lá, entrevista com colaboradores para saber de fato como foi, como era, para que era, e depois vocês vão concluir esse laudo, né? Então vocês vão apresentar esse laudo. Então, em cima de todas essas informações, a conclusão é basicamente isso. Você vai concluir aquilo que você pesquisou. Através de quê? Dos seus resultados. Vocês vão ter os resultados que vai estar também dentro do desenvolvimento, obviamente, e a conclusão, você vai concluir aquele trabalho sempre, se possível, propondo melhorias para ele, propondo futuras apresentações, futura ampliação, né? Enfim, daí vai. Tá bom? Pré-textual, textual e agora são os pós-textuais, ou seja, os que estão ali após os textuais, tá bom? Então, os elementos pós-textuais, como vocês veem aí, são o quê? A referência que é obrigatória. Por que a referência é obrigatória? Porque tudo que você pesquisou tem que estar lá anotado. De onde é que tu tirou isso, menino? De onde é que tu tá falando isso? Você tá entendendo o que eu tô falando? Gente, eu estou usando uma linguagem bem prática, assim, bem fácil de entender, para que vocês consigam compreender mais o que eu estou falando, tá? Essa parte de referências, ela tem que estar muito clara lá no final do trabalho, porque é o local onde você pesquisou. Eu acessei em tal dia, em tal hora, em tal local, esse link. Nesse link tem essas informações. Porque se tudo isso não ocorrer, de tudo isso que você não tirar, vai gerar o quê? Plágio, vai gerar problemas para vocês. E daí vai. E questão de prova, plágio. Estudem. Tá bom, pessoal? Então, sempre vê isso aí. Esses pós-textuais, o básico, o obrigatório que tem que ter é a referência. E os outros itens, como glossário, apêndice, anexo e índice, isso vai ser a critério do seu. Se o seu trabalho é bem complexo, não é complexo, mas você quer colocar essa parte de quase um dicionário explicando o que é de detalhe, os apêndices, o anexo, quero colocar projeto, quero colocar relatórios de eficiência das bombas, Breno. Eu quero colocar ali as entrevistas que eu fiz com os entrevistados na segurança no trabalho, dentro do meu trabalho. Eu quero colocar em anexo o que é que eu pesquisei com eles. E aí vai. São várias possibilidades que vocês podem ter com relação a isso, tá bom? Então, é só um norte do que é. Tá certo? A parte da capa, galera. Agora vamos para individualmente cada um. Nós tivemos essa parte introdutória aí, só para vocês verem mais ou menos como é, tá? A parte da capa, gente, a parte externa. Vimos aqui a parte externa, a capa, ela é obrigatória. O que é esse lombada, que é opcional? Pesquisem. Será que o trabalho ele vai ser... Ah, eu já trouxe até aqui. Cadê a cola, né? Mandei pesquisar, mas já está aqui, ó. O que é? Gente, a parte externa, a capa. Obviamente, aqui é um modelo, tá bom? Para vocês verem. Nome da instituição opcional, né? Que, na verdade, não... a parte do login ou não, enfim. Isso aqui é um trabalho acadêmico, né? Poderia ter colocado aqui o CETEP, enfim, tá? O trabalho acadêmico. Essa parte aqui... o nome do autor, como vocês podem ver aqui, ó, ordem alfabética, o título, se houver um subtítulo, por exemplo, coloca embaixo, se não houver, não precisa colocar. Vocês estão vendo, gente, comigo aí, ou só eu que estou vendo aí? Estou vendo. Pronto. O título do trabalho, né, o subtítulo, se for necessário, se tiver volume, se não tiver volume, aquela coisa toda. E aqui embaixo, vocês estão vendo ali embaixo, ó, cidade e ano. ASU/RN, ou senão ASU/RN, embaixo 2021, tá bom? Eu fiz uma apresentação recentemente do meu relatório de estágio, numa outra faculdade que eu estou fazendo, e eu apresentei recentemente aí e obtive a nota máxima. Obrigado. Recebi ontem o resultado, tá certo? Então, só para vocês terem um norte aí mais ou menos como é essa parte aqui de capa, que nós vemos aqui detalhadamente o que é cada parte desses, tá certo? No caso das cidades
anônimas, recomenda-se o acréscimo da sigla da federação, enfim, que é a SU/RN, por exemplo. Tá? Ainda na parte externa, o que é a lombada? O que é isso, gente? Olha só a informação que tem ali embaixo. Ó. Pesquisem. De acordo com a ABNT-NBR, já é outra. Ó. Dentro da que nós estamos vendo, já tem uma aí dentro. Ó. A NBR 12.225, é informação e documentação, lombada e apresentação 2004. Lá 2004, ó, nós já estamos na 2011, né? Mas a 2004 fala. Caso a impressão não seja espiral, olha como é que tem que ser feita aí minuciosamente. Olha o distanciamento que está dando ali embaixo, ó. 35 milímetros. Então, tem que deixar essa parte aí, porque ela vai ser catalogada, ela vai ser colocada, quando for colocar em prateleiras, por exemplo, ela tem um códigozinho que vai ficar embaixo. Então, tem que obedecer essa norma aí, ó, vocês estão vendo, né? Só para vocês verem. Ó. Os elementos pré-textuais, aquela parte após a parte externa, já na parte interna, tá? O que é isso? A folha de rosto, anteverso, frente e verso. Nós temos toda essa parte aí, ó. Errata. O que danado é errata? Para que serve a errata? Alguém sabe? Gente, a errata basicamente é para quando o trabalho, por exemplo, você já tem feito, obviamente ele, e a sigla ou alguma outra coisa vai estar assim. Aonde tem, por exemplo, aonde tem fulano de tal, lê-se cicrano. Entendeu, gente? Acontece muito essa errata naqueles encartes, principalmente encartes de supermercado. Você vê, às vezes, quando tem um erro de digitação, ou até mesmo uma foto, ela foi colocada num local de forma ilustrativa, que na verdade não foi ilustrativa, não é? E sempre saem as erratas para isso, tá certo? Para fazer essas pequenas correções aí, para que não haja nenhum problema futuro, tá bom? A folha de aprovação, aí depois a dedicatória, o agradecimento, o epígrafe, os resumos, como eu já havia falado, inclusive a ABNT, a NBR 6028 já fala sobre também esse tipo de resumo que você deve colocar, tá? Muito cuidado no tipo de resumo de língua estrangeira. Não vai para o Google Tradutor fazer isso, pelo amor de Deus. Perde todo o contexto do trabalho. Você pode fazer um texto muito bom na nossa língua, dá um Ctrl+C e Ctrl+V e joga lá, perde todo o contexto. Não é nada o que você fez ali, não. Porque ele traduz palavra por palavra, não traduz palavra por palavra, e faz o quê? A montagem de uma frase, que na verdade ela pode sair do seu contexto do que você criou. Então isso gera inúmeros problemas. Cuidado com isso. É bom traduzir. Não tem conhecimento de tradução, convida alguém para lhe ajudar você a orientar como é que você tem que fazer uma tradução. Tá certo? Deus é pai. Esse negócio do Google Tradutor é uma emergência de alguma mensagem que vai aparecer na internet quando você quer acessar alguma coisa e você não sabe o que está falando. Tá bom? Aí você faz essa tradução, mas trabalho acadêmico, trabalho de produção científica, não vai para Google Tradutor não, pelo amor de Deus, porque é zero. É vergonha. Tá bom? Então, cuidado com isso para que vocês não tenham problemas futuros. Tem que ser em inglês mesmo? Pode ser espanhol, né? Não, aí você vai ver de acordo com o que vai ser determinado. Utiliza muito a língua inglesa porque ela é praticamente universal, não é? Então, a língua, ela vai de acordo com, principalmente, a sua linha de pesquisa e o local onde você vai apresentar. A língua, apesar de muitos acharem que a língua espanhola é uma língua boa, mas ela é bem difícil como o inglês. O inglês ainda é mais fácil porque existem as palavras que são muito parecidas, não é? Acho que são palavras cognatas que estão chamadas, que elas são muito parecidas, e nós conseguimos entender e traduzir elas de acordo com o nosso conhecimento. Mas já de espanhol, não, espanhol bem enrola mesmo, tá bom? Aí vem a lista de ilustrações, lista de tabela, lista de abreviatura e sigla, lista de símbolos, e vem um sumário com a outra NBR, não é? Porque ele vai explicar minuciosamente como é que você deve fazer um sumário. Não é você chegar e escrever apresentação, um monte de pontinho, folha tal. Não é assim, não. Então, já tem uma outra NBR que fala sobre o sumário. Tá bom? E aí vai.
A folha de rosto, gente, ó, o modelo aí ao lado, para vocês verem, ó, tá bom? Nome do autor, o título. Se houver o subtítulo, né, acrescentar. Nome e volume, se houver mais de um. A natureza. Nome do orientador, se houver do co-orientador. Orientador é o que está lhe orientando, co-orientador é aquele outro orientador que está lhe ajudando também. Tá certo? O local é a cidade. Aqui, por exemplo, nome do autor, o título do trabalho, aí, ó, tipo do trabalho. Se é um artigo científico, se é uma dissertação, uma tese, uma monografia, trabalho de conclusão de curso, relatório final de estágio, com o objetivo de aprovação da disciplina, tal, do CETEP, por exemplo, que é submetido nessa área de concentração, por exemplo, tal, com orientador, professor, tal. Entendeu? Por exemplo, só para vocês entenderem mais ou menos como é, tá? A folha de rosto, na parte do verso, atrás, não é? Que é principalmente a parte de catalogação, que vai da parte da biblioteca com o bibliotecário, né? Ele faz essa parte de catalogação. Hoje já tem todos os aplicativos e programas que fazem esse trabalho para você na internet. Deve conter os dados de catalogação na publicação, conforme o catálogo, que é o código anglo-americano vigente, né? Que é o código universal. Né? Tudo que é feito, basicamente, é feito dessa forma, porque os livros, quando eles são feitos, os seus trabalhos, eles são feitos, o de Rafa, que foi colocado, depositado na biblioteca da UERN, da Universidade Estadual, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, ela teve, o bibliotecário, junto com ela, fizeram essa parte de catalogação, porque esse catálogo que vocês estão vendo aí, que é esse quadrado que fica atrás aí da folha, né, o verso da folha de rosto, ele tem todas as informações do trabalho dela de forma universal, tá certo? Então, isso facilita esse trabalho, esse desenvolvimento para isso. Para que se tenha, por exemplo, todo o que aqui é em todos os locais, para que se torne padrão, não vire bagunça, não é cada um fazer do jeito que quer, não é assim não, tá? Aí a folha da aprovação, como eu disse a vocês, ó, que tem a banca examinadora, todos estão vendo? Sim. Beleza. Breno, você tá dormindo? Não, né? Não. Tá bom. Professor, Eu sei se que você tá cansado. Breno dormia na Larissa, sala, imagina em casa. Larissa, você tá dormindo, você tá deitada, né? Acorda, mulher, levanta. Eu tô deitada mesmo. Bora fazer as anotações. Niquele tá fazendo as anotações, Niquele? Tô sim. Pronto, eu já disse a vocês aí, ó, 3 dicas da prova. Já dei até 3 questões para vocês aí, hoje, só hoje. MBR, MR, mas o que? Diga mais. Eita, danado. Muito bem. Edgleno, você está aí? Ele deve estar respondendo, né? Que ele nunca participa de falando, ele sempre coloca lá no... Ruth? Tô aqui, só pela misericórdia. Misericórdia, mulher, você vai ficar boa desse Covid, em nome de Jesus. Fique tranquilo. Professor Edgleno não respondeu não, viu? Acho que ele não tá acompanhando, não. Ah, Jesus, vai dar certo. Ele assiste a gravação. Mas vamos lá, para a gente encerrar aqui e depois a gente continuar nos outros, tá? A parte interna, gente, como eu falei a vocês, da folha de aprovação, está aí minuciosamente escrita, não é? O nome do autor lá em cima. Se tiver mais de um autor, de forma em ordem alfabética, né? Muitas instituições fazem trabalhos em grupo, né? Grupão, para que cada um ele faça a sua parte e apresente seu trabalho, né? O título, o subtítulo, se tiver a natureza, obviamente. E vocês estão vendo aí, quando eu falo em folha de aprovação, essa parte aí da banca e a banca examinadora, não é? Por quê? Porque essa parte da banca examinadora, gente, ela é fundamental, porque é nela que o pessoal que está ali para lhe avaliar, para ver a possibilidade da sua nota, do seu desempenho, ser feita e ter a assinatura deles para aprovação. Aí é o modelo, tá bom? E, obviamente, o local e a data da sua aprovação. Essa parte é de extrema importância, porque essas pessoas que vão dar aprovação, elas são responsáveis por isso. Elas são responsáveis por colocar, vamos usar esse termo, você no mundo de trabalho.
Porque elas estão atestando, elas estão aprovando, fazendo um exame com a sua assinatura, dizendo que você está capacitado para isso. Entendeu? Ela está dando o aval de aprovação dela. Então, é extremamente importante isso aí. Existe muita banca examinadora que é extremamente ríspida com relação a isso, né? Detalhista, você tem 30 minutos, ou melhor, você tem de 15 a 20 minutos estourando no máximo para apresentar seu trabalho que você passou um ano fazendo. Gente, imagine você ter 15 minutos para apresentar, 15 minutos para apresentar a composição até hoje como chegou a vacina do coronavírus. Por exemplo. Claro que é outra contextualidade, né? De forma mais complexa. Mas só para vocês entenderem. Um pesquisador, ele descobriu essa vacina, ele só tem 15 minutos, por exemplo, para apresentar todo o seu trabalho que foi feito. Você está entendendo como é difícil? E existem alguns orientadores, por exemplo, que são muito ríspidos, que são muito assim, metódicos. Deu a hora, deu os 15 minutos, se não terminou, por favor, pare que já deu o seu tempo. Agora, pronto. Apresentou. Não apresentou, problema seu. Por quê? Você tem que estar preparado. Se você tem 15 minutos para apresentar seu trabalho, você tem que ser claro, objetivo e direto. E você tem que conquistar eles, para mostrar que vocês estão sabendo do assunto. Mas também existem outros que são muito flexíveis. E daí vai. Isso é muito das pessoas que vão participar, tá bom? A dedicatória. Eu estou com um trava-língua nesse daí, né? Dedicatória, né? Dedicatória. Agradecimentos e epígrafes. Gente, isso também tem uma NBR, tá vendo aí, ó? São os elementos opcionais, principalmente, não é? Você vai dedicar seu trabalho a quem? Você vai agradecer seu trabalho a quem? E você vai fazer aquela frase que marcou realmente o seu trabalho. Não é? Então, são vários detalhes aí que tem que ser feito. E tudo isso, gente, são de normas específicas, de acordo com a NBR. Vocês estão vendo essa primeira imagem aí? Vocês conseguem ver o cursor do meu mouse? Não, né? Eu mexendo aqui? Tô vendo. Pronto. Dá para ver. Vamos usar a dedicatória, por exemplo. Eu estou falando aqui dedicatória. Eu vou dedicar esse trabalho à minha esposa e ao meu filho. Eles são vivos. Então, de acordo com a ABNT NBR 10.520, quem é vivo tem que ser escrito aqui embaixo. Quem é falecido tem que ser escrito aqui em cima, em memória. Arrasou. Você está entendendo mais ou menos como é esses detalhes que tem que ser feito de acordo com cada Já tô um? bugada já. Você está vendo como é babado? Não é como é detalhes? Gente, mas isso é tão gostoso, porque com a prática, com o trabalho, o dia a dia, quando é muito difícil isso inicialmente, porque vocês estão tendo o primeiro contato, mas vocês vão fazendo isso com tanta frequência ultimamente que se torna comum, não é? Quando nós estamos falando de uma pessoa muito querida, nossa, por exemplo, a minha avó, que foi uma grande mãe para mim, ela não está mais comigo, não está mais aqui conosco. Então é in memória, em latim praticamente em itálico. E o nome dela. Em memória, a minha avó, fulana de tal. Você está entendendo? São esses detalhes que tem que ser feito. O agradecimento. Aí você pode fazer um texto enorme. De acordo com a norma, pode ser até 2 páginas, no máximo. Mas costuma ser sempre uma página pronta. Tá? Porque imagina, você tem um trabalho imenso, um trabalho gigantesco, e você vai agradecer a quem? Uma folha, obviamente, dependendo da condição, é muito pouco, né? Muito pouco é redundante, desculpa. É pouco demais, tá bom? Porque você vai agradecer. Breno está fazendo a monografia dele, o trabalho dele lá na empresa onde ele trabalha. Ele vai agradecer a quem? Obviamente, a toda a família dele. Ele vai escrever. Vai agradecer ao engenheiro que esteve presente com ele, aos amigos dele de trabalho que estiveram lá, o colega de trabalho colado com ele, que cobriu o plantão dele para ele poder vir para casa para fazer esse relatório de trabalho, de estágio. Então, são esses detalhes aí que nós precisamos agradecer. Ele vai agradecer a
ao pessoal lá que liberou ele, por exemplo. Enfim, aí é muito pessoal, tá bom? Só para vocês terem o norte. E a epígrafe, praticamente, é aquela frase que marcou o seu trabalho, né? Quando eu vejo muito essa parte aí de trabalho, por exemplo, que é aquela frase que marca realmente o seu trabalho. O meu foi basicamente aquela parte que eu te falei da Bíblia, né? Da Bíblia Sagrada, o livro da sabedoria. A minha outra graduação eu trabalhei sobre abastecimento de água na população, né? Dentro da engenharia em si. E em cima de todas essas informações, por exemplo, eu basicamente, em cima de tudo isso aí, eu fiz essa parte da abastecimento de água. Inclusive, eu utilizei uma palavra da Bíblia também, que foi sobre aquela do poço que, quando nós procuramos, né, a água, dependendo da fonte onde você vai procurar, você nunca mais vai ter sede. E daí vai. Tá bom? Eu não recordo a passagem bíblica, não. Deixa eu só dar uma olhada agora aqui para ver se a gente finaliza por hoje, porque a gente já está com mais de 1 hora de gravação de aula e é muita informação para a cabeça de vocês. Deixa eu só afastar esse aqui, para a gente ver aqui, ó. Tá? Deixa eu só chegar mais ou menos aqui no slide 15 a 20 e a gente encerra a aula por hoje, tá bom? Mas para a gente não tomar muito tempo, porque já são 8h20. Gente, dentro ainda da parte interna, nós temos o resumo da língua portuguesa, como vocês sabem, e o resumo do que são elementos obrigatórios de acordo com a NBR 6028, né? Da língua portuguesa e da língua estrangeira. Da língua portuguesa porque nós estamos no Brasil falando, tá? Então, nós temos aí para você ver, ó, o resumo em si, né? Ele tem que ser feito aqui, ó. Aqui está dizendo que ele tem que ser, no máximo, 500 palavras. Diga aí, você tem um trabalho de 126 folhas para fazer um resumo de 500 palavras só. Tá bom? 500 palavras em espaço simples e com parágrafo. E sem parágrafos. É um completo, certo? Deve apresentar de forma clara os objetivos, metodologias e resultados alcançados, utilizados em todo esse período. O espaçamento sempre é simples e tem que ter até tantas palavras-chave, até 5 palavras-chave, né? Breno e os meninos estão fazendo um trabalho sobre a área de energias renováveis e quais são as palavras-chave? Energia solar, por exemplo, painel fotovoltaico, geração de energia e daí vai. São palavras que vão marcar o seu trabalho, são aquelas palavras-chave de todo o seu trabalho, tá bom? Aí nós temos ainda a lista, que são elementos opcionais, a lista de ilustrações, a de tabelas, a de abreviaturas e siglas e de símbolos, por exemplo. Certo? Então, são detalhes que você vai ou não colocar no seu trabalho, tá certo? São elementos opcionais, mas se o seu trabalho tiver muita ilustração, o trabalho de Breno tem muita foto das bombas lá, da parte toda elétrica lá. Então, eu achei interessante essas ilustrações. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na parte interna aqui, nas listas de ilustrações, para que quando alguém queira ver, por exemplo, já sabe onde é que está a página? Vai em cima. Tá bom? Então, são elementos opcionais que tem aí, de acordo com os símbolos também. Por exemplo, a BNT, já estou dando a cola a você, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Todas as siglas que vocês forem utilizar, eles devem, de acordo com a NBR, ela deve estar o nome por completo e depois o nome, a sigla, tá? Na primeira vez, e daí vai. Então, você está lendo o trabalho, lá na página 100, por exemplo, você tem umas siglas, mas você já citou ela lá na frente. Que sigla significa essa? Vou lá para a lista de abreviaturas e siglas que eu já vou saber o que é. Tudo de acordo de ordem alfabética, tá? Produção de ordem... de acordo com a ordem alfabética, essa parte. Vamos aqui para o sumário. O sumário, como eu já havia falado a vocês, ó, introdução, aí a parte 1, 2, 3 e 4, de acordo com a imagem que vocês estão vendo. O sumário é um elemento obrigatório, tá bom, gente? Ele é elaborado de acordo com a NBR 6027. Então, existe todo um regimento, toda uma clareza com relação à elaboração dele, tá certo?
não pode ser numerado lá em cima, e tem tudo isso que rege. Existe, inclusive, os eletrônicos que nós fazemos, de acordo com o trabalho, que ele já numera automaticamente depois de uma atualização que nós fazemos nessa página aí, que está aí. Tá certo? Elementos textuais. Essa parte agora do meio, não é? Que nós chamamos do miolo, a parte introdutória do desenvolvimento por completo, por si só, tá? Então, eu acho que nós aqui vamos dar uma pausa aqui na parte de conteúdo. Eu vou tirar só um pouco das dúvidas de vocês agora, tá? Para a gente poder finalizar. Vocês têm umas perguntas para fazer sobre o relatório de vocês, para a gente dar uma finalizada agora no material, e posteriormente nós continuarmos com esse conteúdo, tá certo? Eu vou já colocar também, disponibilizar lá na plataforma de vocês, já estou com acesso lá ao meu diário de classe, e nesse diário de classe, por exemplo, eu vou fazer toda essa parte lá, eu vou jogar todas essas informações lá, inclusive outros trabalhos também, para que vocês possam ler, tá bom? Eu estou parando agora aqui essa parte, eu vou sair daqui.